Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje vou falar sobre o diodo Zener, um componente onde a zona de depressão é o astro do show e os cristais vão ser meros figurantes. Vamos lá? Um diodo é composto por uma junção PN. Todo mundo tá careca de saber? Veja o circuito da figura, onde a junção PN é um diodo retificador comum, tipo ou um N4007. Ao ligar a chave geral, veja o que acontece. Não acontece nada. Não tem corrente circulando pelo circuito. Claro, o diodo está polarizado inversamente. Isso é, o positivo da fonte de tensão está ligado no cristal tipo N e o negativo no cristal tipo P. Então, a corrente no diodo é zero e a tensão entre o anodo e o catodo é a tensão máxima. A tensão de 12 volts da fonte. Tudo dentro do esperado. Observe o vetor campo elétrico. Ele está apontando no sentido do cristal N para o cristal P, empurrando as cargas positivas e as cargas negativas para longe da zona de depressão. O resultado você já sabe. A largura da zona de depressão aumenta. Agora vou mostrar um detalhe físico do campo elétrico. A intensidade do campo elétrico depende da tensão entre o catodo e o anodo e da largura D da zona de depressão. Você não sabia? Então agora está sabendo. No diodo retificador comum, a tensão para gerar um campo elétrico que quebra a barreira de depressão inversamente polarizada é muito grande. Isso porque essa barreira é muito larga. No diodo N4007 é da ordem de 1000 volts, uma tensão tão alta que para quebrá-la resulta uma corrente tão alta que leva a uma catástrofe e o diodo queima, explode literalmente e você vai sentir cheiro de ampere queimado. Então, se diminuir a zona de depressão, a tensão para quebrar a zona de depressão vai cair. E essa tensão reversa para quebrar a barreira de depressão também cai. Com tensões menores, fica mais fácil controlar a corrente e pronto! Esse é o efeito Zener. Uma forma de diminuir a zona de depressão é aumentando as cargas nos cristais durante a dopagem. Para representar o cristal com essa dopagem reforçada, vou usar uma cor mais escura. Nessa condição, o diodo passa a conduzir mesmo com uma tensão reversa. E essa tensão de condução é chamada de tensão Zener. Na figura, a tensão Zener é de 6,3 volts. Se a largura da barreira for reduzida mais ainda, adivinha o que acontece? Isso mesmo, a tensão Zener cai. E assim é possível construir Zeneres com tensões diferentes. Na figura, a tensão Zener baixou para 2,7 volts. Isso tudo porque a largura da zona de depressão diminuiu e as cargas conseguem romper essa barreira. E sem barreira, as cargas elétricas podem circular livremente. Na figura eu desenhei o fluxo de cargas positivas para simplificar o desenho. Mas claro que as cargas negativas estão circulando no sentido contrário. Esse é o efeito Zener, descoberto por Clarence Melvin Zener. Por isso esse diodo é chamado de diodo Zener. Palmas para o Sr. Zener. Mas nem todo Zener funciona usando o efeito Zener. O quê? Você não sabia? Então vou te contar. Para tensões Zeneres acima de 8 volts, prevalece o efeito avalanche. Para mostrar esse efeito, vou usar o fluxo de cargas negativas, os nossos conhecidos elétrons livres, só para não dizer que não falei de flores também. A estrutura interna da zona de depressão é composta por cristais de silício sem cargas livres, o silício puro, que, como você já sabe, é um mau condutor em condições normais. Com uma tensão maior, o campo elétrico criado dentro da zona de depressão consegue arrancar alguns elétrons dos átomos de silício. Esses elétrons são acelerados em direção ao polo positivo da fonte e começam a colidir com os átomos de silício. O resultado, mais elétrons são arrancados que também são acelerados. Isso desencadeia uma reação em cadeia, uma avalanche de cargas. Bastou um elétron cair na zona de depressão
que ele foi rolando, rolando e aumentando, arrancando mais e mais elétrons. O resultado é o mesmo da avalanche numa montanha de neve. A zona de depressão, antes funcionando como um isolante, passa a conduzir as cargas elétricas como um condutor. Sim, ela agora está cheia de cargas elétricas e a barreira se quebra. E o diodo Zener passa a conduzir, mas agora devido ao efeito avalanche. Note que em qualquer dos modos de funcionamento, Zener ou avalanche, a corrente tem que ser limitada pelo circuito externo. Tudo para manter o efeito Zener e a avalanche sob controle. Se não controlar bem direitinho a corrente, a montanha vem abaixo. Nesse circuito, quem mantém tudo dentro do controle é o resistor ligado em série com o cristal tipo N. Então, para ligar o Zener e mantê-lo sob controle, é importante saber as suas características. Então, vou mostrar agora. O Zener é especificado em função da sua tensão Zener e da potência. As potências mais comuns para o Zener são meio watt e 1 watt, mas você também encontra para potências maiores. Enfim, o Zener é um componente de baixa potência. Mas e a corrente? É muito fácil, Arthurzinho. Conhecendo a máxima potência e a tensão Zener, é possível calcular a máxima corrente. Basta dividir a potência pela tensão. Num Zener de 8,2 volts, meio watt, a corrente máxima é de 61 mA. Simples assim. Se a corrente que está circulando no Zener for menor do que 61 mA, então está tudo dentro do esperado. E não vamos ter cheiro de ampere queimado. Agora um detalhe interessante. Você viu que o diodo Zener pode funcionar devido ao efeito Zener e ao efeito avalanche, pois o Zener que funciona devido ao efeito Zener é mais estável. São aqueles Zeners com tensões de trabalho abaixo de 6,3 volts. Na verdade, ao redor de 6,3 volts. Entre 6 e 8 volts já começa a aparecer o efeito avalanche. E acima de 8 volts prevalece o efeito avalanche. Então, se você puder escolher, escolha Zeners com tensões iguais ou abaixo de 6,3 volts. Agora você já sabe o porquê. Claro que os Zeners acima de 8 volts funcionam direitinho também, mas são mais sujeitos a intempéries. Agora que você já sabe como o Zener funciona, veja o símbolo. O símbolo é similar ao símbolo do diodo com o traço do cátodo desenhado na forma do Z de Zener. O nome dos terminais continua sendo cátodo e anodo. Nada mais simples, não é mesmo? A apresentação é a mesma dos diodos de vidro. O traço preto indica o cátodo. Note que normalmente o diodo Zener é montado com o cátodo voltado para o positivo da fonte de tensão. Isso é, ele é polarizado inversamente. Sim, o diodo Zener pode funcionar de duas formas. Se for diretamente polarizado, isso é, a corrente circular do anodo para o cátodo, então ele vai funcionar como um diodo comum. E a tensão entre o anodo e o cátodo será de 0,7 volts, como qualquer diodo retificador de silício. Se a corrente estiver circulando do cátodo para o anodo, então ele estará funcionando como um diodo Zener. E a tensão entre o cátodo e o anodo será igual à tensão Zener. Veja o circuito da figura, um grampeador. Observe a forma com que é escrita a tensão Zener. O V está no lugar da vírgula, 2V7. Quando a tensão de entrada Vin for igual a mais 10 volts, o diodo Zener DZ1 funciona como um diodo retificador. Observe o sentido da corrente. Nesse caso, a tensão entre o anodo e o cátodo vai ser de 0,7 volts. Já o diodo DZ2 está funcionando como diodo Zener. E a tensão cátodo-anodo será a tensão Zener de 2,7 volts. Então, a tensão de saída será igual a mais 3,4 volts. Disse que a tensão de saída foi grampeada em mais 3,4 volts. Quando a tensão de entrada VI inverter para menos 10 volts, agora é o diodo DZ1 que vai operar como Zener, e DZ2 como diodo retificador, e a tensão de saída vai ser grampeada em menos 3,4 volts. Normalmente o diodo Zener é usado como Zener, então normalmente ele está inversamente polarizado.
O diodo Zener é muito usado como referência em fontes de tensões, como no circuito da figura. A tensão de saída nesse circuito depende apenas do diodo Zener, não depende da tensão de entrada. Então, se a tensão de entrada subir, a tensão na saída vai se manter estabilizada. Pronto! É assim que funcionam as fontes estabilizadas. A tensão de saída é igual à tensão Zener menos a tensão base emissor do transistor Q1. Viu? A tensão de entrada não entrou na equação da tensão de saída. Simples assim. Note que o cátodo do diodo está voltado para o positivo da fonte. Isso indica que o diodo Zener está operando como Zener. Toda fonte de tensão tem um Zener para gerar a tensão de referência. Estabilizar o circuito. Em suma, o Zener é o coração das fontes de tensões. Você viu nesse tutorial como funciona o diodo Zener. Às vezes ele usa o efeito Zener, às vezes o efeito avalanche. Nos próximos tutoriais você verá alguns diodos especiais, como o varicap, o fotodiodo, o diodo túnel, o diodo PIN. Minha nossa, como existem semicondutores nesse mundo! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!